Irmãos, boa noite. Nós estamos iniciando a nossa conferência missionária. Nós temos durante essa semana a presença, hoje o reverendo Ronaldo Lidório, amanhã o reverendo Hernandes Dias Lopes, e no domingo pela manhã o reverendo Marcos Azevedo e à noite o reverendo Osni Ferreira, missionário no Oriente Médio. Nós vamos iniciar essa conferência lendo a palavra de Deus no livro dos Salmos, o de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós vamos orar, pedir a direção de Deus nesse momento de início de conferência missionária, que a palavra que nós vamos ouvir do Senhor seja uma palavra que nos motive, que nos desafie a cumprirmos com o ID do Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Deus, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. E nesta hora, ó Deus, quando nós estamos iniciando essa conferência missionária, Pai, pedimos-te, ó Deus, que esta conferência não seja uma programação eclesiástica, mas seja, ó Deus, uma programação dos altos dos céus para a nossa vida. Eu quero pedir-te, ó Deus, em nome de Jesus, que o reverendo Ronaldo Lidório, ó Deus, seja instrumento do Senhor para a edificação da nossa vida como igreja. Por favor, meu Pai, dê-nos a graça de percebermos a Tua presença em toda essa conferência, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos, nesse momento, louvar ao nome do nosso Deus, vamos engrandecer ao nome do nosso Deus. E o louvor que nós vamos cantar agora, ele é a oração do Pai Nosso, a oração ao nosso Pai. Então, faça desse louvor, faça dessa canção uma oração para a sua vida. Vamos louvar. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo,
venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Eras tu, antes do sol, de toda a vida, o autor tu és, reinas. E pelo som da sua voz, impérios dobram-se aos teus pés, reinas. Fazes o mar obedecer, e em teu nome toda a terra estremecer. E sob a luz a se prostrar, o universo a declarar que reinas. Reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, de boa vida me formar, reinas. Tu és o pão alimentar, a fonte eterna saciar, reinas. Com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teu sangue sara o meu pecar, teu braço forte sustenta, os céus proclamam teu louvor, e ante o trono do Senhor, teu povo dobra sem temor, entoam anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus.
Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Eras tu antes do sol, de toda vida o autor tu és, reinas. Eu desejo partilhar com vocês nesse momento sobre o sofrimento e a missão. E o farei no livro de Atos, capítulo 8. O meu intuito é refletir na palavra de Deus acerca dos critérios de Deus ao lidar com a história e com o seu povo em épocas de grande sofrimento. E além disso, perceber nessa jornada a ligação entre o sofrimento e a missão. Portanto, abra comigo a palavra do Senhor em Atos, capítulo 8. Sempre nos lembramos de Atos como um livro que descreve Deus intervindo sobrenaturalmente. A igreja convivia com o sobrenatural em que línguas de fogo desciam sobre os discípulos, coxos passavam a andar, cegos recobravam a visão, prisões se abriam, demônios eram expulsos, anjos socorriam os apóstolos e a própria sombra de Pedro se transformava em instrumento de cura para muitos. O livro de Atos, portanto, meus irmãos e irmãs, nos coloca face a face com o sobrenatural, com as ações de Deus intervindo na história do seu povo de maneira miraculosa, de maneira maravilhosa. Por outro lado, nem sempre Deus intervinha miraculosamente. E assim nós vemos também no livro de Atos, na própria narrativa, que Estevão foi martirizado, que Paulo foi preso e sentenciado à morte, que homens e mulheres fiéis ao Senhor Jesus foram passados ao fio da espada e outros foram até mesmo lançados às feras. E de alguma maneira, além da nossa finita lógica e curta compreensão da história, entre milagres e tragédias, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E a igreja resistente avançava espalhando o evangelho da graça de Deus por toda parte. É certo que a expectativa do povo de Deus ao longo dos tempos é sempre ver a resposta do Senhor quando chega o sofrimento. Em situações de profunda crise pessoal, quando a enfermidade bate à nossa porta, o desemprego chega ou a violência ataca impiedosamente, nós devemos esperar e rogar que o Deus do impossível faça o impossível acontecer. Entretanto, Atos nos mostra uma verdade existencialmente aplicável em muitas situações do nosso dia a dia. Nem sempre Deus intervém sobrenaturalmente, ou como desejaríamos. E quando isso acontece, Ele não deixa de ser o Senhor da situação, o dono absoluto de nossas vidas, soberano e bondoso Rei. Nesses momentos, quando a nossa existência é confrontada com a tragédia pessoal, a doença terminal em casa, a falência do negócio, a família partida pelo divórcio ou a pandemia que se alastra por todo mundo, nós somos convidados a crer que na felicidade ou na tragédia devemos olhar além da vida, sabendo que o projeto de Deus no macro-universo e também nas nossas vidas particularmente jamais pode ser frustrado. Antes de lermos o texto, gostaria de lembrar que o livro de Atos expõe 4 impulsos que fizeram com que o evangelho fosse espalhado até os confins da terra no primeiro século. O primeiro é o impulso da espiritualidade, em Atos capítulo 2, com o derramamento do Espírito sobre a igreja no Pentecoste. E agora essa igreja, cheia do Espírito Santo, ela vai para as ruas e Pedro, proclamando o evangelho de Deus, ele vê com toda a igreja mais de 3.000 pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. Eram pessoas que moravam em 14 diferentes nações e voltando para suas casas, proclamaram sobre Jesus e foi uma revolução. Michael Green, um dos maiores especialistas sobre a expansão da igreja no primeiro século, ele defende que várias igrejas nasceram desse impulso no Pentecoste, provavelmente a própria igreja na cidade de Roma. O segundo impulso, representado em Atos capítulo 8, podemos chamá-lo de impulso do sofrimento,
Por meio da perseguição, a igreja agora, ela perseguida, espalha o evangelho de Deus por onde passa, províncias, países, diversas regiões. E veremos sobre esse impulso nesse momento. O terceiro foi o impulso do envio missionário em Atos capítulo 13, com a igreja de Antioquia enviando Paulo e Barnabé como missionários aos gentios, segundo a ordem que recebeu do Espírito Santo. Nós não sabemos como a igreja ouviu o Espírito Santo, mas sabemos como a igreja estava quando ouviu. A igreja estava jejuando e orando. E a partir do envio de Paulo e Barnabé, houve um grande número de igrejas plantadas e fortalecidas em todo o mundo, na Ásia, Acaia, Galácia, Macedônia. O quarto impulso é o impulso de plantio e multiplicação de igrejas, a partir de Atos capítulo 15 e 16. O evangelho se espalha, igrejas nascem, se multiplicam e passam agora a colaborar no plantio de novas igrejas, como a igreja em Filipos, na casa de Lídia, que se associou a Paulo no seu ministério para o plantio de outras igrejas, inclusive em Tessalônica. Leiamos, portanto, o texto de Atos capítulo 8, versos 1 a 8, nesse contexto do impulso do sofrimento. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E o verso 8, e houve grande alegria naquela cidade. Esse é um texto impressionante. No capítulo 8 de Atos, o historiador Lucas, inspirado por Deus, inicia a narração afirmando que levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Aqui ele escolhe o termo grego diogmos para definir perseguição, o que era usado para o desenvolvimento de um programa sistemático para oprimir um povo. Diogmos indicava o sofrimento físico, causar dores, fazer sofrer, punir com sofrimento. Portanto, o quadro pintado por Lucas nesse capítulo é de uma igreja que passa a experimentar de forma física, no próprio corpo e de forma violenta, o amargo sofrimento. E nas próximas sentenças, Lucas descreve os ingredientes dessa angústia, desse sofrimento. Fala sobre o sepultamento de Estevão, o aprisionamento dos cristãos e a dispersão de toda a igreja. No verso 2, quando é mencionado o martírio de Estevão, ele relata que houve grande pranto, e para isso ele usa o termo grego kopetos, que vem de kopetos. E esse kopetos, pranto, pode ser lido literalmente como bater no peito, indica o sofrimento emocional, a dor da alma, o choro inconformado do coração quando a tragédia finalmente chega. Ao lado de diogmos, essa expressão apresenta uma igreja em profundo sofrimento físico e também em profundo sofrimento emocional. O ataque vinha de diferentes lados, pois paralelamente à opressão física, com as prisões, o martírio, os espancamentos, havia também essa opressão emocional, com o medo, a insegurança, a saudade, a angústia. No verso 3, o historiador Lucas afirma que Saulo, ele assolava a igreja. E mais uma vez escolhe cuidadosamente um termo, dessa vez elumaineto, que descreve o sofrimento dos santos da igreja nesse momento que vivia. No capítulo 8. Esse termo derivado de lumainó aponta para uma assolação, uma destruição, não apenas física e emocional, mas também espiritual. É a mesma raiz usada em João capítulo 10, versículo 10, quando lemos que o diabo veio roubar, matar e destruir. O ataque visava não apenas abater o corpo, não apenas desestabilizar as emoções, mas também destruir a fé dos cristãos naquele momento. O que temos até o momento, portanto, é um retrato surpreendente, cuidadosamente pintado nos 3 primeiros versos de Atos 8.
a igreja enfrentando fortíssimo ataque físico, emocional e espiritual. Portanto, uma igreja em profundo sofrimento. O sofrimento continua presente entre o povo de Deus nos dias de hoje. Quando a violência cai sobre a família, o irmão tem a sua vida ceifada pelo trágico acidente, a enfermidade teima em não abandonar o corpo, o desemprego e as dívidas fazem com que o sono possa se esvair na madrugada, a depressão se abate sobre a alma e a própria fé é provada no fogo. Nós entendemos que o sofrimento é possível. Mas a fidelidade constante de Deus nos mostra que mesmo no mais terrível sofrimento, Deus continua sendo Deus e nunca se ausenta. Mesmo quando Ele se silencia em momentos que esperávamos um poderoso e miraculoso grito, Ele continua Pai dos seus filhos e Senhor do nosso destino. Quando o Senhor se cala, é preciso olhar além da vida, em total dependência e saber que Deus é maior que os homens e que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Lá em Gana, nós cantávamos um hino que diz assim: não vivemos para celebrar o sofrimento, nem também para chorar, mas quando ele vier, choraremos. No sofrimento há Deus. Não cremos na dor sem Deus, não cremos na dor sem Deus. Mas existe algo a mais nesse texto. Ele não pinta apenas a ideia de um sofrimento em vão, não é isso. Ao contrário, apresenta o outro lado da mesma moeda que nos leva sempre a esperar contra a esperança e crer que Deus tem sempre a última palavra em todo momento de nossas vidas e da história da humanidade. Assim, a resposta de Deus ao seu povo em Atos 8 vem nos 3 versos seguintes. E Lucas escreve nesse texto com todas as letras que Deus tem sempre a última palavra e que o plano de Deus jamais pode ser frustrado. Observem comigo, no versículo 1, nós vemos a igreja sofrendo e sendo dispersa pelas regiões da Judéia e Samaria. Mas no verso 4 veio a tremenda e intrépida resposta do Senhor, dizendo: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mesmo no sofrimento humano, Deus fazia a história caminhar para a glória do seu nome e o avanço do seu evangelho. No verso 2, o evangelho sofria com o martírio de Estevão, como nós vimos, pregador da palavra, homem cheio do Espírito Santo, caía ali, portanto, um grande e amado líder, um incansável pregador. Mas Deus, no verso 5, dá resposta ao sofrimento, levantando Filipe, também cheio do Espírito Santo, e esse, diz o texto, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Caía Estevão, Deus levantava Filipe. Silenciaram um pregador ousado, Deus levanta um outro ainda mais ousado. No verso 3, homens e mulheres eram arrastados e encarcerados por Saulo, após terem feito grande pranto sobre Estevão. E essa cena é particularmente terrível, pois aqui a violência se abatia sobre famílias inteiras. Era a figura do caos. Entretanto, no verso 8, o texto conclui dizendo que houve grande alegria naquela cidade, se referindo à cidade de Samaria, em que multidões creram no Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Deus fazia o impossível acontecer, tanto no corpo, na alma e na fé do seu povo, em meio à grande perseguição e sofrimento. Gostaria que lembrássemos 3 verdades bíblicas nesse momento a partir dessa incrível e encorajadora história em Atos capítulo 8. Primeiramente, lembrarmos que o sofrimento é possível e ele é até mesmo certo, mas jamais estaremos sozinhos. A promessa de Cristo ao enviar os discípulos para fazerem outros discípulos em todas as nações, em Mateus 28, foi simplesmente a promessa da sua presença. Ele disse: e eis que estarei convosco todos os dias, todos os dias. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã, o que vai acontecer semana que vem ou até o final do ano, mas de uma coisa você e eu, nós sabemos, nós jamais estaremos sozinhos um só dia. O eterno Senhor, dono do universo, Cordeiro de Deus, Leão de Judá, estará conosco todos os dias da nossa existência. Eu gostaria, portanto, de lhe convidar nesse momento a crer, sinceramente crer que Cristo está contigo hoje.
e em todos os dias da sua vida, mesmo em meio ao sofrimento. E com ele o choro pode durar uma noite, mas a alegria definitivamente ela vem pela manhã. Em segundo lugar, eu quero te lembrar que em meio à tragédia, a palavra final sempre é de Deus. A despeito do possível caos em sua alma, das inúmeras batalhas perdidas, do vazio no seu coração, da falta de fé nesse momento, da ausência de respostas aguardadas por você, entenda que Deus nunca foi e Ele jamais será surpreendido por qualquer fato ou acontecimento que tente lhe roubar a expectativa de um dia você voltar a ter paz. Ele detém o direito autoral de escrever cada capítulo da sua existência. Ele é o soberano, tem domínio sobre a sua história pessoal, mesmo quando ele se cala. Perante a insistente afirmação médica de que aquela enfermidade persiste, ou todas as estatísticas sociais de desemprego, ou quem sabe ainda um nefasto e incansável ataque do diabo sobre o seu lar, sobre o seu casamento, talvez aquela situação ali impensável com o seu filho, que até mesmo saiu de casa ou abandonou o Senhor, creia que o Deus dos impossíveis pode fazer o impossível acontecer, como lemos em Lucas capítulo 1, versículo 37, pois nada é impossível para Deus, nada é impossível. Olhar além da vida é olhar para o projeto maior na mente do Senhor, é reconhecer que Deus é maior do que o homem, que a glória de Deus importa mais do que a nossa glória. Não creia na dor sem Deus. A palavra final não pertence a você ou a mim, ou ao diabo, inimigo das nossas almas, mas pertence ao nosso Deus. Por fim, mesmo no meio do sofrimento, cumpra a missão. A igreja em Atos não aguardou o fim da perseguição para pregar a palavra de Deus. Nós vimos aqui no texto. Ao contrário, pregou a palavra enquanto sofria. E esse grande testemunho impactou milhares de vidas e toda uma geração. O verso 8 do capítulo 8 diz que multidões atendiam unânimes a pregação da igreja na cidade de Samaria. Foi um avivamento. Nos últimos anos, minha atenção foi cativa por um segmento do corpo de Cristo que tem sido chamado de igreja sofredora. Trata-se daqueles que, por serem cristãos, foram sequestrados e sobre eles nada se sabe, ou dos encarcerados nas mais diversas formas, domiciliar, pública, social, emocional, dos deslocados de suas terras e de suas casas, dos preteridos de professarem abertamente a sua fé, e ainda daqueles que sofrem pela exclusão social ou pela angustiante miséria. É chocante, meus irmãos e irmãs, notarmos que 1 em cada 3 cristãos no mundo de hoje sofre algum tipo de perseguição. E cerca de 120 milhões de cristãos habitam em regiões onde há uma perseguição hostil. E é impressionante também notar que em meio a essa hostil perseguição, esses cristãos, eles seguem firmes, amando e cumprindo a missão, pregando a palavra de Deus. E parece que quanto maior a perseguição, mais o evangelho do Senhor Jesus é pregado. Poucos anos atrás, eu tive um encontro com irmãos e irmãs no Oriente Médio. Não vou citar detalhes por questões de segurança. Foram 3 encontros em 3 cidades e no último encontro havia cerca de 120, 130 pessoas e passamos ali a manhã, tarde e noite estudando a palavra de Deus. À noite, no encerramento, eles pediram que eu falasse sobre a fidelidade dos cristãos em meio à perseguição. O que eu fiz com base em Atos capítulo 8, uma palavra muito parecida com essa palavra de agora. Ao fim daquela noite, porém, um dos líderes se levantou e convocou a todos para um momento de oração. E ele fez 2 perguntas. Quem aqui tem algum parente ou amigo chegado preso por causa da sua fé em Cristo? E quase metade se pronunciou. A segunda pergunta, quem aqui está sendo desprezado por sua família por causa da sua fé? E quase a maioria também se sinalizou que se tratava também daquela situação em suas vidas naquele momento. Nós começamos a orar e eu jamais havia presenciado um lamento tão grande como naquele dia. A oração, o choro, o clamor, o lamento profundo. Algumas senhorinhas choravam tanto que não conseguiam ficar de pé. Em certo momento, aquele líder, porém, ele disse, se você quiser que um de nós aqui à frente oremos por você, você pode se aproximar.
e um senhor, mais ou menos 65 anos de idade, veio em minha direção em lágrimas, me abraçou, chorava copiosamente. Suas lágrimas banharam meu ombro e ele soluçava, e ele falava um pouco de inglês, e em meio à oração e ao choro, ele mencionou algumas frases. Em certo momento ele disse: perdi tudo, perdi minha família por causa da minha fé, fui expulso de casa. Depois ele disse: perdi meu emprego, eu tinha meu próprio negócio, perdi o respeito dos amigos em minha cidade porque sou cristão. Em outro momento ele disse: eu perdi tudo, até mesmo a minha saúde, por causa da minha fé. Mas ele concluiu dizendo ao fim da oração: mas eu ganhei a Cristo. E algo interessantíssimo começou a acontecer. Em meio àquele choro, depois de um bom tempo de choro e lamento, um irmão mais atrás levantou-se e começou a cantar um louvor a Deus. E nesse louvor ele dizia que Deus é fiel, que Deus é fiel, que Deus é fiel mesmo em meio ao sofrimento. E uma outra pessoa começou a fazer coro, aquele cântico, uma terceira pessoa, e em poucos minutos todos os cristãos que estavam em choro e lamento começaram agora a cantar, exaltar, adorar o nome do Senhor Jesus, dizendo: Deus é fiel mesmo quando nós sofremos, porque nessa dor nós não estamos sozinhos. Eu gostaria de lhe encorajar, se você passa por um sofrimento nesse momento, a você crer em Deus, a você seguir e caminhar com o Senhor Jesus e a você cumprir a missão. Não creia na dor sem Deus. No meio do sofrimento, nós jamais estaremos sozinhos. O Senhor Jesus, Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, que essa palavra trazida a nós pelo reverendo Ronaldo Lidório tenha sido bênção para a sua vida. E você possa estar com o coração aberto para aquilo que Deus lhe falou. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo que Ele concedeu a nós. Ó Deus, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, pela palavra trazida pelo teu servo, Ronaldo Lidório. Que esta palavra, ó Deus, tenha sido provinda dos teus lábios ou da tua mão, ó Deus, para a vida da nossa igreja. Por favor, meu Pai, em nome de Jesus, que a gente entenda, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. E abra o nosso coração para estar, ó Deus, totalmente à tua dependência. Por favor, meu Pai. E agora, Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e convosco permaneçam hoje e para todo sempre. Amém.